Eu me chamo Dayan Siebra e eu sou médico, né? Eu tenho 45 anos de idade e tenho 22 anos de medicina. E como todo médico, a gente é preparado, a gente é formado numa faculdade tradicional, pelo menos os médicos aqui do Ocidente, do Brasil, dos Estados Unidos. E eu me formei na Universidade de Pernambuco, em Recife, né? E o meu sonho era ser cirurgião, cirurgião para poder intervir nas pessoas, para poder resolver. Então a visão do médico cirurgião é muito essa. Eu vou lá, eu pego o bisturi e eu resolvo aquele problema, eu tiro aquele tumor, eu opero, mas só que ninguém nunca me disse que todas essas doenças, elas tinham uma causa, e que a gente pode falar durante esse vídeo sobre a causa da maior parte das doenças. Mas na faculdade a gente aprende muito como resolver o problema. Se a pessoa tem uma pressão alta, vamos procurar um remédio para resolver a pressão dessa pessoa. Se a pessoa tem diabetes, vamos buscar um remedinho para resolver o diabetes. Se a pessoa tem câncer, vamos buscar uma cirurgia para tirar o tumor e vamos buscar uma quimioterapia ou radioterapia. Mas uma coisa que me deixava muito angustiado é porque a gente não descobria a causa das doenças. Se dizia que era uma coisa genética, que é porque era assim mesmo, não se entendia. E uma das coisas que mais me chocou foi estagiar no hospital psiquiátrico e perceber que aqueles pacientes viviam ali acorrentados a medicações psiquiátricas controladas e nunca se curavam. Bom, passei minha faculdade inteira nessa filosofia, sendo abordado por propagandistas de remédio no campus da universidade, com suas maletas mágicas mostrando remédios que curavam gastrite, que curavam esofagite, que curavam pressão, e aquilo ali encantava qualquer estudante de medicina. Foi ali que eu comecei a perceber que existia uma verdadeira lavagem cerebral da indústria farmacêutica dentro daquele jovem médico. Ou seja, é um grande crime. É como se você pegasse e começasse a dar cocaína para uma criança na escola. Então, você está ali na faculdade e a indústria lhe encantando, lhe dando remédios gratuitos, lhe dando folders lindos e lhe chamando para almoçar e para jantar, muitas vezes. Então, o jovem estudante de medicina, com poucos recursos financeiros, ele fica encantado com aquela gentileza, entre aspas, daquele propagandista. E eu terminei me formando e ingressando na residência médica de cirurgia vascular. E aí, mais uma surpresa, eu convivia com diabéticos mais ainda, pessoas com problemas de circulação, pessoas com doenças crônicas, e eu amputava pernas constantemente, fazia cirurgias de ponte de safena, e em nenhum momento me falavam qual era verdadeiramente a causa daquilo tudo. A gente sabia que eram erros alimentares, que eram problemas de sedentarismo, mas nada aprofundado. E a vida foi levando, eu terminei minha residência médica, continuei como médico comum, dando plantões e amputando pernas, fazendo ponte de safena, operando a consequência das doenças. E, na verdade, eu só vim perceber que tudo isso não era tão lindo como eu imaginava quando eu sofri as consequências de um corpo mal cuidado. Depois de muitos anos de trabalho, de estresse, eu desenvolvi ansiedade muito forte e cheguei ao ponto de ter um ataque de pânico. E na hora que eu tive esse ataque de pânico, eu fui buscar a ajuda médica. A princípio, fui fazer exames, vários exames, que a nossa medicina, assim, ela é especializada em muitos exames e muitos remédios, porque é isso que dá dinheiro a um grupo de pessoas que não são os médicos. A maior parte é a indústria dos exames e a indústria dos remédios. Então, caí nos exames, caí na mão dos psiquiatras, que me passaram uma medicação controlada, que me ajudaram muito a sair dessa crise de pânico. Mas e a cura? Eu queria me curar. Eu dizia ao meu psicólogo, a minha psicóloga, perdão, doutora, quando eu vou ficar bom disso? E ela dizia, calma, daqui a 2, 5 anos, tenha paciência. Eu dizia, doutora, eu não tenho esse tempo. Eu estou com 35 anos, vou fazer 40, então meus filhos já estão crescendo e eu não tenho tempo para isso. O meu negócio está acabando, então eu precisava mudar, eu precisava de uma cura. E essa cura eu vim descobrir através de uma paciente minha, que chegou uma vez falando no meu consultório, doutor, melhorei muito da minha artrite com uma medicina que eu ouvi falar chamada medicina ortomolecular. O que é isso? Na época essa medicina estava muito em moda, as atrizes globais estavam usando, Suzana Vieira, Priscila Fantin, eu lembro na época, me chamou muita atenção, atrizes conservadas, jovens, bonitas, e era tido como a medicina das estrelas. Nessa época eram suplementações caras e só os artistas tinham condição financeira de fazer, mas aquilo já acendeu uma luz na minha cabeça. Será que é aí que está a minha cura? E eu pesquisei no Brasil onde é que tinha formação em medicina ortomolecular, só existia no Rio de Janeiro, São Paulo, e eu moro aqui no Ceará, no interior do Ceará. E eu fui
fazer um curso no Rio de Janeiro, em uma universidade, na Universidade Veiga de Almeida. Foi o primeiro curso que eu fiz nesse sentido. E eram 18 meses, todo mês indo ao Rio de Janeiro. Isso para mim foi um absurdo para as pessoas. Como é que você vai fazer isso? Um curso, sair do Ceará de avião todo mês, durante 18 meses para estudar isso. Fui ridicularizado por colegas. Ah, você está usando zinco. Ah, cura minha gastrite com molibdênio. Cada piada que eu ouvia. Enquanto isso, eu investi em duas coisas. Na medicina ortomolecular, e lá eu pude entender que orto quer dizer deixar reto, alinhar as moléculas. E aí eu pude entender que eu poderia curar as minhas doenças equilibrando as minhas células, equilibrando o meu funcionamento do organismo, mas não só isso, equilibrando principalmente também a minha mente, as minhas emoções, me conhecendo, entendendo para que eu vim ao mundo. Então depois eu pude entender que existiam dois cenários médicos. Uma medicina tradicional, conhecida por muitos como a medicina alopática, aquela medicina que ela tem sua importância. Ela é muito boa de tratar doenças agudas, como apendicite, como trombose, como o próprio coronavírus agora, que você se interna, você precisa da medicina alopática, você precisa do respirador, precisa da UTI, mas nós temos aquela outra medicina, que é a medicina que a gente chama de complementar, e muitas pessoas gostam de dizer o nome medicina alternativa, e hoje também muito conhecida por medicina integrativa, que integra várias áreas. Eu costumo dizer que, eu sei que as pessoas não falam muito isso, mas a impressão que eu tenho é que a medicina ortomolecular é praticamente a mesma coisa da integrativa, que é praticamente a mesma coisa da nutrologia, que só vai mudando a cara. E essa cara vai mudando porque a mídia persegue, porque os conselhos perseguem, e os profissionais têm que dar uma nova cara para poder escapar e fugir para outro lugar. Mas, na verdade, são duas medicinas incríveis, a medicina complementar ou integrativa, a medicina tradicional, né, que é essa que a gente usa normalmente aqui no Brasil, nos Estados Unidos, e cada uma tem a sua função. Se você me perguntar agora qual é a melhor, eu diria que as duas são boas e nenhuma. O ideal é a perfeita integração das duas, porque cada uma tem suas facetas, e algumas facetas que a gente não descobriu ainda. Na medicina tradicional, a gente entende muito que saúde é não ter doença. Na medicina tradicional, se você não tiver diabetes, não tiver pressão alta e for uma pessoa normal, você é uma pessoa saudável. Já na medicina integrativa, a saúde é muito mais do que a ausência de doença. É você ter energia, você não se conforma com pouca coisa. Você quer que o nível dos hormônios do paciente esteja em níveis ótimos, que a pele esteja muito boa, que a massa muscular esteja boa para a idade. Você quer que a libido dure o máximo de tempo possível. Você não se conforma com uma pessoa com a libido baixa com 50 anos. Você entende que é possível essa pessoa com 50 anos ter uma plena atividade sexual, e não apenas em datas comemorativas. Então, foi assim que eu encontrei a medicina integrativa. Foi através de uma dor, que foi o ataque de pânico, e uma insatisfação crônica com o que a medicina me apresentava durante a vida inteira. Então, hoje eu cheguei no meu nível de maturidade de entender que eu não posso desprezar a medicina e todos os conhecimentos de anos, de séculos na medicina tradicional. Não posso desprezar a descoberta do antibiótico. Eu não posso desprezar uma vacina. Está todo mundo atualmente buscando uma vacina, todo mundo em casa trancado. Então, como desprezar uma medicina tradicional? Então, como desprezar uma medicina tradicional quando você precisa do corticoide? Uma medicina alopática, quando você está com crise de asma, quando você está com pico hipertensivo chegando na UTI, precisando baixar essa pressão com urgência, como desprezar quando você precisa de um tratamento para um câncer. Então, a associação entre as duas medicinas, para mim, é o ideal na vida. Como também o exagero na medicina integrativa, sem considerar os quesitos da medicina tradicional, é uma grande falha. Então, nós temos que ter cuidado com o exagero. Então, tanto o ceticismo quanto a arrogância da medicina tradicional, dos laboratórios de remédio, sem aceitar as coisas naturais, como chá, como alimentação, como métodos complementares, é um grande erro, como também exagerar nos métodos complementares sem entender que existe uma linha de base da medicina tradicional a ser seguida.